Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de Língua Portuguesa, Redação e Ciências. Gostaria de iniciar essa aula pedindo a Deus que abençoe vocês, que ilumine a mente de cada um de vocês, que vocês possam compreender todo o conteúdo aqui explicado. Bom, pessoal, em nome de Jesus, né? Amém. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de Língua Portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre predicado verbal e a completude das orações. Vocês viram no bimestre anterior a respeito de sujeito e predicado, né? O sujeito e o predicado são termos essenciais de uma oração. O sujeito é aquele de quem se fala ou é aquilo de que se fala, tá? O predicado é toda informação dada a respeito do sujeito. Então, toda informação que houver na frase ou na oração a respeito do sujeito se trata do predicado, tá? E agora veremos que o predicado ele pode ser classificado, tá? De três maneiras. Ele pode ser classificado em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbal e nominal, tá? Então, existem construções em que a palavra central do predicado ela expressa uma qualidade ou um estado. Quando isso ocorre, esse predicado é classificado como um predicado nominal, tá? E há outras orações em que o foco do predicado ele é expresso pelo verbo, tá? Então, quando o foco do predicado ele for expresso pelo verbo, eu classifico esse predicado como predicado verbal, tá? E quando houver as duas situações em uma única oração, em um único período, eu classifico como um predicado verbal e nominal, tá? Então, se houver uma palavra, né, no predicado que expressa uma qualidade do sujeito ou um estado do sujeito, e houver uma outra palavra em que e houver o verbo, né, em que ele ele é um verbo significativo, então eu digo que esse predicado ele é verbal e nominal ao mesmo tempo, ok? Falando sobre o predicado nominal, nas orações em que a informação principal ela não é trazida por um verbo, e sim por um substantivo ou por um adjetivo, eu classifico esse predicado dessa oração em predicado nominal, tá? Então, o predicado nominal é aquele em que o verbo ele não é um verbo significativo, ele não há um foco nesse verbo, tá? Os verbos utilizados em uma oração em que o predicado é nominal, esses verbos são os verbos de ligação, tá? Então, o verbo de ligação não é um verbo significativo, ele é simplesmente um conectivo em que liga o sujeito ao complemento do sujeito, tá? Ou seja, o sujeito às informações a respeito daquele sujeito, ok? Então, eu tenho aí um exemplo, né? O aquífero Guarani é o principal manancial de água doce da América do Sul. Então, o que é o aquífero Guarani? Ele é o principal manancial de água doce da América do Sul. Então, vocês podem perceber aí que o predicado, a informação principal a respeito do predicado, não está em um verbo, tá? Por exemplo, a informação principal está na ideia de manancial. E manancial é o quê? Um substantivo. Portanto, esse predicado aí é um predicado nominal, ok? O predicado há orações, né, em que a palavra fundamental do predicado é um verbo, ou seja, o foco principal, né, no predicado, no caso, é um verbo, tá? E esse verbo, né, que organiza informações principais a respeito do sujeito. Então quando o verbo ele organizar informações principais a respeito do sujeito, quando o verbo for um verbo significativo, então
e que o foco esteja nesse verbo, então eu classifico o predicado em predicado verbal. Então, eu tenho aí, o planeta enfrenta uma grande crise invisível. O que o planeta faz? Ele enfrenta. Ele enfrenta o quê? Uma grande crise invisível. Quem enfrenta? O planeta. Então, o verbo aí, essa ação do verbo aí, o sujeito faz a ação aí. Então, esse verbo, ele é um verbo significativo, tá? E a partir dele, todas as informações sobre o sujeito são organizadas, ok? E quem o verbo enfrentar, quem enfrenta algo. Ele enfrenta o quê? Enfrenta uma grande crise invisível. Então, esse complemento aí é como esse complemento aí, ele completa a ação do verbo, tá? Ok? Continuando aí, essa página aqui é a página 182, tá? Nós iremos agora para a página 183. Na página 183, diz que uma oração que tem predicado verbal, nos casos em que a informação fundamental sobre o sujeito se concentra no verbo, o verbo, nesse caso, é um elemento significativo do predicado e automaticamente se trata de um predicado verbal, tá? E ao se tratar de um predicado verbal, esse verbo, ele pode produzir sentidos diferentes, tá? Ele pode indicar ação, que foi o caso do exemplo anterior, e esse exemplo aqui agora também, ó. Os especialistas alertam sobre o esgotamento das águas subterrâneas. O que os especialistas fazem? Eles alertam. Então, eles fazem uma ação. Qual é essa ação? Eles alertam sobre o esgotamento das águas subterrâneas. Então, a ação de alertar aí é feita pelos especialistas, tá? E o verbo aí, ele é um verbo significativo, é um verbo que indica a ação que está relacionada ao sujeito, os especialistas, tá? O verbo do predicado verbal também, ele pode indicar processo de transformação. Lembrando que independente do predicado, do foco principal ser em apenas um verbo ou também em uma locução verbal, em ambos os casos o predicado vai ser verbal, tá? A única diferença é que quando o foco for só em um verbo, vai se tratar de uma palavra, um verbo. Quando é locução verbal, são 2 ou mais verbos com o valor de um verbo, tá? Então, eu tenho aí, ó, muitas reservas de água subterrânea estão diminuindo em todo o planeta. Então, muitas reservas de água subterrâneas estão diminuindo em todo o planeta. Eu tenho aí o verbo estar e o verbo diminuir. E a junção desses dois verbos aí forma uma locução verbal. Estão diminuindo, tá? Então, você nota aí um processo de transformação. Muitas reservas de água subterrânea estão diminuindo. Então, o processo. Havia uma determinada quantidade de água nas reservas, determinada quantidade de água nas reservas. E elas estão diminuindo. Está ocorrendo o quê? Um processo de transformação, ok? Então, a locução verbal aí indica um processo de transformação do verbo diminuir, tá? Que se refere, que tem o mesmo valor do verbo diminuir. Os processos ocorridos no próprio sujeito, então, o verbo no predicado verbal, ele pode indicar processos ocorridos no próprio sujeito, tá? Por exemplo, os aquíferos crescem em importância para o planeta. Eles crescem, os aquíferos, né, que é o sujeito aí, os aquíferos crescem. Eles fazem a ação de crescer e sofrem a ação de crescer. Então, processos ocorridos no próprio sujeito. O sujeito faz a ação e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, o verbo indica um processo pelo qual o sujeito passa, crescer, tá? Mesmo com sentido diferente, esses verbos são núcleos
são o núcleo dos predicados, tá? Pois neles se concentra a informação fundamental contida no predicado, tá? Há também formas diferentes de os verbos atuarem no predicado verbal, tá? Alguns necessitam de complemento para terem sentido e outros não. Então, há verbos que necessitam de complemento, que são chamados de verbos transitivos, e há verbos que não necessitam de complemento algum, que são classificados como verbos intransitivos, tá? Sobre os verbos transitivos e seus complementos, como já foi falado, os verbos transitivos são verbos que necessitam de complemento, tá? E ele pode ser classificado em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, observem a oração aí. O planeta enfrenta uma grande crise invisível. Se eu chegar em sala, por exemplo, se tivéssemos em sala de aula, né? Em aulas presenciais, e eu chegasse e falasse assim, gente, o planeta enfrenta. O que vocês perguntariam para mim? Vocês me perguntariam assim, enfrenta o quê, professora? Né? Aí eu completaria a frase, o planeta enfrenta uma grande crise invisível. Então, vocês perceberam que até o verbo enfrentar aí não tem sentido completo. Se eu falar o planeta enfrenta, falta algo a mais. Então, esse algo a mais ele tem que ser completado, né? Esse algo a mais tem que ser completado para que a oração tenha sentido. Então, o planeta enfrenta o quê? Uma grande crise invisível, tá? Então, quem enfrenta alguma coisa ou alguém, ok? Então, se alguém disser apenas o planeta enfrenta, como eu já falei, sempre vai haver a pergunta o quê? E vai pedir um complemento, tá? Fechamos aí a página 183, vamos para a página 184. Então, eu tenho aí o complemento objeto, né? É o termo sobre o qual recai ou para o qual transita a ação expressa pelo verbo. Então, a ação do verbo, ela é passada adiante, né, para o complemento. Então, o complemento objeto, sobre esse complemento objeto recai a ação do verbo, tá? Então, sem o objeto, o verbo ficaria sem significação. A ação do verbo ficaria incompleta, tá? E a oração não teria um sentido completo, ok? Sendo assim, a ação do verbo enfrentar se estende ao complemento do verbo para o objeto do verbo, né? Uma crise invisível, tá? Então, o verbo transitivo nada mais é do que o verbo que expressa uma ação que transita, isto é, que passa, que estende seus efeitos para o complemento do objeto. Então, as ações do verbo, ela é passada, né, para o complemento do objeto, tá? Esse tipo de verbo necessita de um complemento objeto para ter sua significação completa. Então, todo verbo transitivo, ele vai necessitar de um complemento para que a oração tenha sentido completo, ok? Nesses casos em que os verbos necessitam de complemento, se esse complemento não existir, a oração fica sem sentido. E os verbos transitivos, eles podem ser classificados em verbos transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, tá? Vamos ver a classificação de cada um aí.
eu tenho o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele é classificado como transitivo direto nos casos em que o complemento do objeto, ele vem ligado, o complemento do objeto vem ligado a ele, ou seja, ligado ao verbo diretamente, sem preposição. Então, quando o complemento do verbo é ligado ao verbo sem preposição nenhuma, eu classifico esse verbo como um verbo transitivo direto, e esse complemento ele recebe o nome de objeto direto, tá? Por exemplo, observe o exemplo aí abaixo, ó. A descoberta não mudará a vida das populações. A descoberta não mudará o quê? A vida das populações. Esse aí, ele não é preposição, ele é um artigo, tá? Então, o complemento aí do verbo é a vida das populações. Não há nenhuma preposição entre o verbo e o complemento. Portanto, esse complemento é chamado de objeto direto e o verbo é chamado de verbo transitivo direto, ok? Quem muda alguma coisa ou alguém, tá? O verbo mudar, ele pede essa transitividade. O verbo transitivo indireto o verbo é transitivo indireto nos casos em que seu complemento, o complemento objeto se liga a ele indiretamente por meio de uma preposição. Então, no caso do verbo transitivo indireto, para que entre o verbo e o complemento do verbo há uma preposição. Ou seja, o verbo é ligado ao complemento por meio de uma preposição, tá? E esse complemento, quando esse complemento ele é ligado por meio de uma preposição, eu classifico, né, esse complemento como objeto indireto, tá? Um exemplo aí na Europa, 50% das cidades convivem com a ameaça de falta de água. Na Europa, 50% das cidades convivem. Se eu falasse só até aí para vocês, o que vocês perguntariam? Gente, na Europa, 50% das cidades convivem. Vocês perguntariam, com o que, professora? Convivem com a ameaça de falta de água. O complemento aí do verbo conviver é a ameaça de falta de água. Só que no meio aí, né, entre o verbo conviver e a ameaça de falta de água, eu tenho uma preposição, a preposição com, tá? E quando ocorre de haver uma preposição entre o verbo e o complemento verbal, eu digo que esse complemento é um objeto indireto e que esse verbo é um verbo transitivo indireto, ok? Quem convive com alguma coisa ou com alguém, ok? Verbo transitivo direto e indireto. O verbo ele é transitivo direto e indireto quando necessita de dois complementos de uma só vez. Um sem preposição, que no caso o objeto direto, e um com preposição, que é no caso o objeto indireto, tá? Vamos ver o exemplo aí. Especialista emprega a governo uma proposta de programa ambiental. Esse a governo, esse aí não é um artigo, ele é uma preposição, tá? Pessoal, quem entrega algo a alguém, tá? Especialista entrega a quem? A governo. O quê? Uma proposta de programa ambiental, tá? Então, esse verbo aí, ele é transitivo direto e indireto, porque ele pede dois complementos. Um complemento com preposição e um complemento sem preposição, tá? Não existe verbo transitivo direto, nem verbo transitivo indireto.
Quando houver dois complementos, sempre será um complemento que seja objeto direto e um complemento que seja objeto indireto, tá? Ao contrário disso, o complemento vai ser ou direto, ou objeto direto, ou objeto indireto, ok? Então, quem entrega alguma coisa a alguém, há dois complementos. O verbo entregar pede dois complementos, ok? O governo pede opinião de cientista a respeito da poluição das águas subterrâneas. Especialista entrega a governo uma proposta de programa ambiental. Nesse caso aí, pessoal, para que não haja essa repetição da palavra governo, é possível substituir a segunda palavra governo por um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Especialista entrega-lhe uma proposta de programa ambiental. Entrega-lhe. Esse lhe está se referindo a quem? Ao governo, ok? Então, o lhe aí, ele está servindo como elemento de coesão e, ao mesmo tempo, ele é um complemento de objeto indireto, porque ele está substituindo a governo, tá? O pronome pessoal do caso oblíquo, lhe e lhes, é utilizado em texto como elemento de coesão, como eu já havia falado, tá? E ele retoma um termo empregado anteriormente, substituindo-o de modo que funcione como objeto indireto. Então, toda vez que o lhe ou o lhes, ele funcionar como um termo, quando ele retomar um termo anterior ou ele substituir um termo anterior, ele é classificado como um complemento do objeto indireto e também como um elemento de coesão, tá? Outro exemplo que nós temos aí é: entreguei o livro a você, ou então entreguei o livro a ela, ou entreguei o livro a Maria. Qualquer uma dessas expressões pode ser substituída por entreguei-lhe o livro, tá? Então, o lhe aí ele está substituindo a você, ou então a Maria, ou então a ela, ok? Bom, pessoal, é até aqui, né, a nossa videoaula. Eu estarei postando aí na agendinha de vocês, que eu sempre coloco uma agenda antes de postar a videoaula. E nessa agendinha eu vou estar postando as páginas das atividades que vocês terão que responder, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula, fiquem com Deus.